Glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Amém? Aleluia. Como é bom podermos iniciar a semana celebrando ao Senhor. Iniciar a semana juntos em comunidade. Aqui pela manhã, o pastor Esdras trouxe a palavra, celebrou a ceia. Bênção de Deus. O pastor José Carlos está em viagem e nos incumbiu de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da mensagem da palavra de Deus com os irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse primeiro momento, no segundo livro dos Reis. Nós vamos ler nesse primeiro momento um versículo apenas. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Como é bom louvar ao Senhor. Essa última canção do Ministério de Louvor, poder ver a igreja cantando assim. Eu não sei se o pessoal de casa conseguiu ouvir o que nós estávamos ouvindo aqui, né? Mas é muito bom ouvir a congregação cantar, ouvir a igreja cantar. Isso é o culto, né? A gente sai de casa para cultuar ao Senhor e não para sermos meros espectadores. E ver a igreja participando ativamente da adoração, do que de fato é o culto, é muito lindo, muito bonito mesmo. A gente poder sentir isso, né? A igreja cantar, a igreja celebrar ao Senhor. Isso renova as nossas forças, renova o nosso coração. Eu até fiz uma postagem, tenho feito algumas postagens sobre isso, e fiz uma postagem de um pastor falando sobre a questão dos instrumentos um pouco mais baixo, a igreja podendo cantar, porque se a igreja se ouve, ela tende a cantar com mais força. E aí algumas pessoas discordaram e tal. Não, acho que uma pessoa, às vezes, quando ela é desafinada, ela tem vergonha, ela se inibe um pouco mais. Mas, na prática, o que eu percebo é, quando eu estou ouvindo o irmão aqui do meu lado cantando forte, o outro aqui cantando forte, eu vou cantar junto, que o meu desafinamento alinha com o dele. Né? Ele joga um dó, eu boto um lá menor, é um relativo, então vai. E a gente louva o Senhor e glorifica o nome de Deus. Mas é maravilhoso poder fazer essa parte ativa no culto. Você faz isso quando você canta. Eu vi a Juliana, eu ia falar Júlia, já bagunçar o negócio. A Juliana, no começo, né, deu toda essa instrução para a gente. Vamos cantar juntos. E é bom, irmãos. Eu vou reforçar a fala da Juliana aqui no começo. Vou reforçar. Todas as vezes que você entrar aqui, obrigado, meu querido. Vamos cantar cada vez mais forte. Hoje você fez o exercício. Próxima semana, de novo. Na próxima semana, de novo. E aí eu imagino que quem estiver em casa fala assim, será que está tão bonito assim? Não, então eu vou participar lá. Eu quero ver esse coral ao vivo. Porque se eu não estou conseguindo ouvir pela transmissão, então talvez eu tenha que estar lá para poder ouvir e sentir isso de maneira tão extraordinária. É muito lindo, é muito gostoso a gente verificar isso, participar disso como uma parte ativa do culto. Amém? Segundo Reis 18, versículo 25, sentado como você está, diz assim: será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esse momento tão maravilhoso em que nós nos reunimos como igreja para cultuar ao Senhor. Obrigado pelos louvores, por esse momento de oração que tivemos aqui juntos, tão especial, de comunhão. Te pedimos que o Senhor continue a falar conosco, por meio da explanação da Tua palavra, e que sejamos edificados e coloquemos em prática aquilo que o Senhor falar conosco em nome de Jesus. Amém e amém. A situação, irmãos, do texto em que eu leio, é o comandante do exército assírio, Rabsaque, a comando de Senaqueribe, está dando um recado para o rei Ezequias e para os seus porta-vozes. Rabsaque chegou e queria dar uma palavra ao rei. Então ele mandou ali algumas pessoas para ouvirem aquela mensagem. E ele então traz uma mensagem que na realidade é tendenciosa. Ele parece que está dando a entender que parece que Deus está ao lado dele, quando ele diz: olha, eu vim com o consentimento de Deus contra vocês. O que é que está acontecendo aqui? Ezequias e a tribo de Judá se encontravam em um momento crítico. O pai dele, o rei Acais,
havia feito uma aliança com a Assíria, anos antes, em uma luta contra Síria, que tem a capital em Damasco, e Samaria, que no caso é o reino do norte. Só para situar você, o reino de Israel estava dividido naquele momento, né? Depois de Salomão veio Roboão, o seu filho, e então Roboão pesa ali sobre o povo, depois que o povo pede para ele dar uma diminuída ali nos impostos, e ele então age de maneira muito dura com o povo. Jeroboão então sai com uma parte, 10 tribos, e ali o reino passa a ser dividido. Então nós temos agora reino do norte e reino do sul. Reino do sul com a capital em Jerusalém, e reino do norte com a capital em Samaria. E o rei Acais, pai de Ezequias, estava sendo atacado por Samaria, né, capital de Israel naquele momento, em uma aliança com a Síria. E Síria, começando com S. E aí, Acais faz uma aliança com a Assíria, que tem a capital em Nínive. E naquele momento, então, ele recebe vitória. Acais, você vai ver isso em Isaías no capítulo 7, ele se recusa a confiar em Deus. Deus está dizendo para ele: faça a prova de mim, confie em mim, não confie em terceiros. Mas Acais prefere ir pelo seu próprio coração, pelas suas próprias ambições, pelo seu próprio desejo. E agora ele se torna servo da Assíria. E aí o que acontece quando o rei Ezequias assume o trono? Capítulo 18 aqui que nós lemos, no versículo 7, vai dizer que ele se rebela contra a Assíria e não quer mais pagar tributo para eles. Só que 10 anos depois, a Assíria está batendo na porta. E aí a Assíria, ela vai chegar nas cidades fortificadas de Judá, vai atacar, vai conquistar e vai exigir de Ezequias, como condição para uma trégua, muito ouro e muita prata. E assim Ezequias o faz. Ele pega todo o ouro, a prata que tem, entrega para a Assíria, mas mesmo assim Senaqueribe não está satisfeito e manda Rabsaque, que está chegando agora lá no portão dele, e começa a afrontá-los, e começa a confrontá-los. E isso agora é retaliação, por conta de algumas atitudes que Ezequias tomou, confiando em Deus. Volte comigo, agora para o capítulo 18, você está no versículo 25. Leia comigo do versículo 3. Capítulo 18, a partir do versículo 3. Quando Ezequias assume o reinado, olha o que ele faz. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Olha só, a serpente de bronze do deserto, nessa época ainda estava entre eles e agora estava sendo adorada. A serpente que era apenas para ser olhada, para que o povo fosse curado das mordidas e tal, agora ela era um instrumento de idolatria, e ele destruiu. Ele fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, guarde essa frase. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele. Ele confiou no Senhor, ele se apegou ao Senhor, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Do versículo 9 até o versículo 12, vai mostrar agora o que acontece com o reino do norte, Samaria. A Assíria agora invade, ele está no 4º ano do reinado dele, Ezequias, e a Assíria invade o reino do norte, Samaria, e domina. 10 anos depois, no 14º ano do seu reinado, a Assíria está chegando, e agora está querendo respostas do porquê ele havia se rebelado. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre o seguinte tema: em quem confiar em momentos extremos. Você pode repetir isso? Em quem confiar em momentos extremos. Por que eu quero dizer isso? O que significa esses momentos extremos? Porque quando a gente se converte ao Senhor, a nossa vida muda, a nossa cosmovisão muda. E a gente pede direcionamento de Deus
para tomarmos algumas decisões. E às vezes isso requer tomar decisões que envolvem questões profissionais. E às vezes isso requer tomar decisões que envolvem questões familiares. Imagina, uma pessoa que se converte ao Senhor num contexto muçulmano. Tanto de coisa que ela está rompendo. Na nossa cultura também. Imagina, de repente, um jovem aí que faz parte de um forte grupo de tráfico, de repente é o braço direito de um traficante, ele se converte ao Senhor, as decisões que ele precisa tomar, o conflito ético que muitas vezes ele se encontra, o dono de um bar se converte, tudo que ele sabe a vida toda é fazer isso. E agora ele precisa tomar decisões que vão envolver confiança em Deus, e isso tem retaliações ou consequências, até mesmo naturais, que ele precisa fazer. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou tentando contextualizar um pouquinho do que Ezequias estava vivendo. Ezequias apegou-se ao Senhor, Ezequias confiou no Senhor, Ezequias promoveu, ao assumir o reinado de Judá, ele promoveu uma reforma religiosa. Só Deus deve ser adorado, e em Jerusalém ele vai ser adorado, mas ele também promoveu uma reforma política, ele rebelou-se contra a Síria. E isso tem consequências. Mas ele fez tudo isso confiando no Senhor. Ele fez tudo isso entendendo que era o certo a se fazer. Ele estava apegado a Deus. Ele estava confiando na palavra do Senhor. E agora, como nós lemos aqui no versículo 25, chega alguém, um comandante de Senaqueribe, falando em hebraico e usando o nome de Deus, que muitas vezes os judeus não tinham a ousadia de falar. Se você for observar no versículo 25, o termo Senhor, que 2 vezes ele usa, está com todas as letras maiúsculas. Eu fui no hebraico. A palavra que ele está usando aqui é o nome próprio de Deus. Um soldado, o comandante assírio, está utilizando o nome próprio de Deus, que muitas vezes os israelitas não tinham ousadia de falar. Yod-He Vav-He, né? O YHWH, que a gente traz uma transliteração, a gente fala Iavé ou Jeová. Esse é o nome próprio de Deus, quando ele fala com Moisés: diga que o Eu Sou me enviou a vós. Só que os judeus, com medo do mandamento, né, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, muitas vezes eles trocavam e falavam Adonai, que seria um termo correlato, Senhor, né? Ou Elohim, que era um termo genérico, deuses. E aí agora eles estão ouvindo em hebraico um comandante do exército inimigo dizendo: será que você pensa que é sem o consentimento de Yahvé que eu vim contra esse lugar para o destruir? Foi o próprio Yahvé quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Os estudiosos vão dizer que provavelmente ele teve acesso aos escritos de Isaías, quando Acais ainda era rei. Porque quando Acais era rei e fez a aliança com a Síria, veio a profecia de Isaías, dizendo que os assírios iriam trazer sofrimento para o povo de Judá, por conta daquela aliança que Acais, o pai de Ezequias, estava fazendo. Então agora aqui ele está utilizando uma artimanha. E por que é artimanha? Porque lá no versículo 28, aqui no capítulo 18 ainda, veja comigo, versículo 28, olha o que ele diz. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico. Por que está dizendo que ele gritou em hebraico? Porque os auxiliares do rei disseram assim: fala em aramaico. Quando ele começou a falar em hebraico, inclusive utilizou o nome próprio de Deus, eles falaram assim: fala em aramaico para que o povo não ouça, e a gente vai te compreender. Aí ele falou assim: será que esse povo também não vão comer o próprio excremento quando o rei dominar vocês? E aí ele começa a falar em alto e bom som em hebraico. É aqui onde está a contradição dele, versículo 28. Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, beberá a água da sua própria cisterna, e até que eu venha. Olha só, Senaqueribe, no caso Rabsaque aqui, está sendo um porta-voz. Ele está fazendo promessas que o próprio Deus havia feito para o povo. E ele começa a afrontar o próprio Deus, ele está blasfemando. Até que eu venha, versículo 32, e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão, e vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra?
das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Será que eles livraram Samaria, está falando agora do reino do norte, de Israel, das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Aí agora ele se contradiz. No começo ele dizia que foi o próprio Deus que mandou. Agora ele está dizendo, como é que o próprio Deus vai ter poder para livrar vocês das minhas mãos? Diante disso, e diante dessa fala de Senaqueribe, ali com o seu enviado, o comandante Rabsaque, eu entro em uma primeira reflexão com você. Em quem nós devemos confiar? Primeiro, em nós mesmos. Por que eu trago essa primeira reflexão em nós mesmos? Porque talvez alguns aqui, ou você já tenha passado por isso, esteja sofrendo retaliação por ter confiado em Deus. Esse poderia ser o sentimento de Ezequias. Tudo aquilo que eu fiz foi por confiar em Deus. Eu me rebelei contra o rei da Assíria porque eu confiei em Deus. Tanto é que quando o rei chega que pede o ouro, ele diz, olha só o que ele diz aqui no capítulo 18, versículo 15. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laquis, dizendo, eu errei, pare de me atacar, eu vou cumprir tudo que você me impuser. E aí ele começa a tirar todo o ouro e prata que tem e entrega. Mas mesmo assim não foi suficiente. Eles vieram e começaram a afrontar, e ele vai confiar em quem agora? Será que ele poderia confiar nele? Infelizmente tem muita gente que acaba confiando em si, quando se decepciona com Deus. Às vezes, após se converter mesmo, fala assim, não, vou mudar de ramo, vou mudar o meu emprego, vou fazer isso. De repente, alguém que se sentiu direcionado por Deus para fazer uma denúncia grave contra alguém. A gente está ouvindo muito agora, sobre violência contra a mulher. E aí, de repente, a esposa vai lá e fala, não quero mais ser agredida. Ela vai lá e faz a denúncia. Se sente impulsionada, direcionada por Deus, pela igreja, faz a denúncia. E, de repente, começa a receber ameaças. Imagina, eu estou falando de um contexto bem real nosso. Ou de repente alguém que vê, sabe claramente de pedofilia, vai lá e denuncia e agora começa a sofrer ameaças, retaliação dos poderosos, e ele fala assim, eu fui direcionado por Deus, eu sei que foi Deus, para acabar com o sofrimento dessas crianças, para acabar com o sofrimento dessa criança. De alguma forma, eu estou falando de situações bem graves aqui, mas de repente no seu contexto, alguma coisa se aplique. Você tomou uma decisão, entendendo que era algo da parte de Deus, por confiar em Deus, por entender que essa era a decisão correta, mas depois veio retaliação, depois vieram consequências. E a minha pergunta é, em quem você vai confiar? Em si mesmo? Nas suas habilidades? Essa é a pergunta que Senaqueribe está fazendo para Ezequias. Capítulo 36 de Isaías agora. O texto de 2 Reis é praticamente o mesmo texto lá em Isaías, porque Isaías está participando de todo esse processo. Vamos lá comigo. O livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 36. Versículo 4 e 5 e depois o 8. 36. Versículos 4 e 5 diz assim, Rabsaque disse, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Versículo 8, agora pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavaleiros, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Rabsaque está dizendo, você vai confiar no seu poderio militar, Ezequias? Você tem soldados para lutar contra a gente, Ezequias? Nós somos uma potência. Você estava confiando em quem para se rebelar e dizer que não quer pagar mais impostos? Que conversa é essa? Você está confiando no seu exército? Se você estiver precisando, a gente dá 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para montá-los. Ele começa agora a tripudiar em cima da pequenez do exército de Judá. E embora ele estivesse zombando, ele estava falando uma verdade. Não tinha como Ezequias confiar em si para sair daquela situação. Mas ele poderia ser orgulhoso, talvez. Ele poderia tentar, de alguma forma, desconfiar de Deus e dizer, já que eu fiz tudo isso,
amando do Senhor, confiando no Senhor, e eu agora estou passando por essa situação, vou fazer aquilo que eu posso com as armas que eu tenho. Isso seria orgulho. J. Blancard diz: o orgulho é o pecado mais antigo do universo e não demonstra sinais de estar enfraquecendo com a idade. Thomas Manton disse: o orgulho é a causa de todos os outros pecados. A confiança exagerada em si mesmo tem causado muitas ruínas na vida de muita gente. O próprio rei da Síria, por conta do orgulho, teve um fim trágico. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas aqui no caso de Ezequias, ele estava ciente de que sozinho ele não poderia fazer nada. Isso me faz lembrar dos próprios discípulos de Jesus, quando eles enfrentaram aquela tempestade. Acho que a última ministração que eu trouxe aqui, eu falei sobre os discípulos na tempestade. Porque foi Jesus que disse para eles: atravessem para o outro lado. E eles então entraram no barquinho. E foram. Só que no meio, uma tempestade acometeu-lhes. E eu fico imaginando, toda a experiência que eles tinham de pescadores não estava sendo suficiente para acalmar aquela tempestade. Mas uma convicção eles tinham: foi Deus que mandou a gente vir. Foi Jesus que mandou a gente entrar no barco. Foi Ele, nós confiamos na palavra dEle. Foi Ele que nos trouxe para cá. Mas eles perceberam que toda a habilidade de pescadores que eles tinham não estava sendo suficiente para acalmar a tempestade, para tentar sair daquela situação. Era uma situação de medo e de pavor. A mesma situação que Ezequias estava vivendo aqui. Era uma situação de medo, era uma situação de pavor. Como ele poderia confiar em si para sair de uma situação que ele se meteu, confiando nas palavras do Senhor, confiando no que era certo a se fazer, por confiar em Deus. Segundo, será que Ezequias deveria confiar em terceiros? Já que ele tinha convicção e ciência de que ele não conseguia, com a sua própria capacidade, resolver aquela situação, ou com as habilidades que ele tinha, com os recursos que ele tinha, ele não conseguiria resolver aquilo. Será que ele poderia confiar em terceiros? Ainda em Isaías capítulo 36, versículo 6. Você confia nesse bordão de caniço esmagado, que é o Egito? Palavras do comandante assírio. Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. As palavras lidas por Rabsaque nos fazem supor que Ezequias de fato estava confiando no rei do Egito. Talvez ele até estivesse já costurando alguma aliança para, de alguma forma, tentar se livrar da Síria. Mas ele tinha em mente o que o seu pai havia feito. Ele sabia muito bem que confiar em terceiros é perigoso em um contexto como esse. Fazer alianças com terceiros, inclusive ele está nessa situação exatamente porque o pai dele não confiou em Deus, fazendo a aliança com a Síria. Quando ele assume o reinado, ele se rebela contra a Síria e agora a Síria está querendo contas. Ele está nessa situação justamente por uma aliança que o pai dele havia feito com terceiros. E agora ele vai cometer o mesmo erro, confiando em terceiros, ainda correndo o risco de ser traído. Rabsaque, embora ele estivesse zombando, ele estava falando também mais uma verdade. Eu não estou negando que Deus nos usa muitas vezes, e nem negando que Deus usa terceiros para nos abençoar. Mas olha o que eu estou dizendo: Deus usa. Deus usa a nossa capacidade e Deus usa terceiros para nos abençoar. É diferente de quando nós estamos decepcionados com Deus, queremos fazer a coisa do nosso jeito, ou então estamos confiando em terceiros. Voltando ao exemplo, né? De repente foi uma denúncia que você fez e agora está sendo ameaçado, e de repente se decepciona com Deus, porque você entendeu que aquilo era o certo a se fazer, era a medida cristã a se fazer, agora está sendo ameaçado, aí você não tem condições de se defender, então a sua confiança está agora unicamente, exclusivamente na polícia, na proteção às testemunhas, ou né, a quem faz denúncias anônimas e por aí vai. Ou então, é o caso do dono de bar que se converteu e tentou mudar de ramo. As suas habilidades empreendedoras não foram suficientes para aquele novo ramo que ele tentou enveredar e agora ele quebrou. E agora ele está confiando nos amigos, porque ele não quer mais confiar em Deus. É desse tipo de situação que eu estou falando. De pessoas decepcionadas com Deus por terem tomado ações confiando em Deus. Os discípulos entraram no barco confiando em Jesus.
Eu não sei o que passava-se na cabeça dele, ao ponto de quando eles veem Jesus, eles acham que é um fantasma, e se apavoram ainda mais. Mas Ezequias não confiou em terceiros. Mas o Rabsaque dá uma terceira opção. E essa terceira opção é a que, de fato, Ezequias se agarra. Como nós lemos aqui, Rabsaque diz: vocês vão confiar em Deus? Olhem para os outros deuses. Quem foi que livrou as suas nações, a sua nação, do rei Senaqueribe? E Ezequias agora, ciente de que não deveria confiar em si, ciente de que não deveria confiar no Egito, ele pega aquela carta de Senaqueribe que foi lida por Rabsaque e leva diante de Deus. Capítulo 37, versículo do 1 ao 7, olha o que ele diz. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Lembram da música do Diante do Trono? Dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque. E aqui ele está utilizando Iavé. É bem possível que Iavé, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Palavras do rei para Isaías. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse, olha a resposta de Deus, foi curta: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Amém? Olha Deus dizendo: pode confiar, o livramento está aí. Glória a Deus? Glória a Deus. Só que esse cara aqui estava arisco. Tudo isso aqui está acontecendo porque ele confiou em Deus, porque ele se apegou a Deus, porque ele fez a reforma religiosa, porque ele fez uma reforma política. E Deus está dizendo para ele: olha, em um parágrafo, eu vou resolver a situação, confia. Então tá bom, se Deus falou. Imagina, Deus falou com você, está sendo ameaçado. E aí você sente que Deus falou no teu coração. Pode ficar tranquilo. Eu tô no controle, eu estou na causa. Deus falou, você está quebrado. Deus falou, eu vou te reerguer, fica tranquilo. Eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Só que ele não diz como é que é. Ele só disse que ele vai resolver a situação. E aqui ele ainda explicou um pouquinho, né? Olha, vai ter uma notícia e tal, ele vai voltar e vai ser morto e tá tudo certo, você vai estar livre, fique tranquilo. Mas, olha o que acontece na sequência. Versículo 8. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria, no caso Senaqueribe, lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laques. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com essa missão. O cara está ali, em guerra. Deus estava fazendo isso para proteger o povo de Israel. Ele estava ali em guerra, mas ele ainda manda outro recadinho. O inimigo é furioso. Olha o que ele diz. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Aí o Ezequias, que eu tinha ouvido a palavra de Deus, dizendo que seria protegido, que estava tudo tranquilo, aí ele se desespera mais uma vez. Olha o que ele diz, capítulo 37, versículo 14 ao 20. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, no caso mais uma vez, né? Estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Somente Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve.
Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Ele estava confiando no Senhor, irmãos. Apesar do medo, apesar da tribulação que ele estava enfrentando naquele momento, ele estava confiando no Senhor. E é isso que me faz entender que a fé é poderosa a esse ponto, não a fé na fé que muitas igrejas têm falado aí, que parece que se você tiver algum tipo de dúvida, né, Deus não vai fazer nada. Está aqui, ó, o cara morrendo de medo. Morrendo de medo. Eu já havia falado, ele poderia ficar tranquilo se a fé dele fosse inabalável, 100%. Mas ele está aqui, de novo. Agora ele coloca a carta diante do Senhor e fala, Senhor, eles continuam afrontando. Deus poderia falar assim, eu não já te disse o que eu vou fazer? Eu não já te disse que eu vou te proteger? E foi o que Deus fez. Agora ele deu mais detalhes. Ele diz tudo o que vai acontecer com a Assíria. E lá no final, no versículo 33, portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria, ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Entendeu, Ezequias? Não entendi. Está desenhado, Ezequias. Está desenhado. Ele mostrou as estratégias que não iriam acontecer. Não vai ter rampa, não vai ter nada. Pode ficar tranquilo. Descansado? Descansado, Senhor. Tranquilo? Tranquilo. Sequência. 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. O anjo do Senhor matou 185 mil soldados no exército assírio. Ele estava oferecendo 2.000 cavalos para ver se Ezequias poderia colocar cavaleiros nele. E o anjo do Senhor trouxe livramento, trouxe proteção. O Senhor mostrou quem Ele é. Agiu de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para você. Em alguns momentos, Deus vai usar as nossas habilidades. Em alguns momentos, Deus vai usar terceiros para nos abençoar. Mas existem momentos que Deus faz questão de agir de maneira sobrenatural. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas os exemplos são inúmeros, são variados. Existe muita coisa que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Existem muitas situações que a gente enfrenta no decorrer da nossa vida. Muitas vezes nós somos covardes em ações que nós deveríamos tomar, com medo de retaliação, com medo muitas vezes das consequências naturais. Mas o que eu observo na palavra do Senhor é que o Senhor sempre traz a proteção. Sempre traz o livramento. E o que eu estou falando de livramento? Eu não quero me ater só a esse texto aqui. Martin Luther King foi alguém que ouviu a voz de Deus e lutou contra o sistema. Mas ele morreu baleado. Qual foi o livramento de Martin Luther King? A sua fé. Porque isso é baseado no que Paulo fala. Paulo, quando ele vai dizer sobre livramento, sobre libertação, ele não está dizendo sobre ser protegido ou Deus o protegê-lo da espada de Roma. Livramento para Paulo é não negar a fé, mesmo em face à perseguição. À luz da nova aliança, irmãos, à luz do Novo Testamento, a gente observa muitos livramentos. Daniel, da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo ardente. Ezequias, nesse momento de maneira extraordinária. Mas esse Isaías que está falando aqui com ele, esse Isaías aqui na antiga aliança, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio.
João Batista foi decapitado. Todos os discípulos foram martirizados. E não faltou o livramento. Porque o livramento foi permanecer firme, permanecer confiante, permanecer inabalável, mesmo que a minha vida esteja em jogo. Servir a Jesus é fazer o que é certo. Servir a Jesus é servir pessoas. E às vezes a gente tem muito medo de fazer aquilo que é certo. E poder dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Se o Senhor quiser nos livrar, amém. Se não, amém também. Todavia, nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Mas em nenhum momento que a gente deve deixar de fazer é de clamar, de confiar, para que o Senhor faça a vontade dEle. A vontade dEle aqui nesse momento foi envergonhar o exército assírio e trazer livramento, trazer proteção. E assim o Senhor faz. O Senhor nos livra dia após dia, para que o nome dEle seja engrandecido. Quantos e quantos livramentos você pode dizer que o Senhor fez na sua vida? Livramentos físicos. Livramentos que envolvem questões de saúde. Livramentos que envolvem questões financeiras. Livramentos que dizem respeito à sua segurança. Mas a única coisa que a gente não pode parar de fazer é de confiar no Senhor e entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu vou cantar uma música que fala exatamente sobre confiança no Senhor. Mas eu quero finalizar com uma frase de Matthew Henry que diz: seja o que for que você faça, comece com Deus. Seja o que for que você faça, comece com Deus. E eu gostaria de acrescentar um final a essa frase. Seja o que for que você faça, comece e termine com Deus. Porque se você tomou ações, atitudes, confiando em Deus no começo, termine confiando em Deus no final. Não se desaponte no meio do caminho. Não tente confiar em si. Não tente tirar a confiança em Deus e jogar em terceiros. Mas confie em Deus, que Ele pode fazer um milagre, que é algo sobrenatural. Ou Ele pode agir no natural, te dotando de capacidade para resolver a situação, ou levantando pessoas para te abençoar. Sentado como você está, feche seus olhos e reflita na letra dessa canção. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão. Teu choro não é em vão. Seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, nada além da promessa, da tua promessa. Eu
não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Talvez essa seja a sua oração hoje. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Senhor, eu estou chorando. Senhor, eu não consigo enxergar a vitória. Está muito difícil, está impossível, não dá. Confia no Senhor. Espera no Senhor. E você vai poder testemunhar do milagre. E você vai poder testemunhar o milagre. Você vai poder dizer: foi o Senhor. Não tem como não ter sido o Senhor. Foi o Senhor. Mas confie, só confie. Essa mensagem é uma mensagem de um final miraculoso. Mas eu quero finalizar só citando uma outra canção para você não esquecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. A nossa fé está firmada nele mesmo assim. Porque nós não adoramos pelo que Ele faz. Nós o adoramos por quem Ele é. Haja o que houver. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Diga isso. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de depositar nossa confiança em Ti, porque sabemos quem Tu és. Os Teus feitos nos mostram o Teu poder. As Escrituras sagradas nos mostram o Teu poder. Mas a nossa intimidade contigo nos mostra no nosso dia a dia, com profundidade, quem Tu és. Podemos saber quem Tu és por meio das Sagradas Escrituras, mas nada se compara ao testemunho interno, a fé gerada em nosso coração pelo próprio Senhor. Independente da situação, nós queremos confiar, Senhor. Nos ajuda a ter a ousadia de Ezequias para tomar as ações que são necessárias, e a mesma ousadia para confiar no Senhor quando vierem as retaliações. Mas não nos deixe desanimar. Que temos a fé de Ezequias, a fé de Paulo, a fé de Pedro, a fé que a Tua palavra nos ensina a ter, e descansar no Senhor, e desfrutar da paz que excede todo entendimento. Esse é o nosso pedido, a nossa oração. Que colocamos isso em prática, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, cheia da graça do Senhor, com coragem e ousadia para tomar as decisões necessárias. Deus te abençoe, vá na paz. Um grande abraço.